De acordo com este piscicultor, a Semana Santa é importante para quem produz peixe, porque o consumo aumenta de 40% a 50%. Não, o consumo do per capita de peixe tem aumentado cada ano, né? Esse ano não foge a regra, aumentou mais ainda o consumo per capita. O problema é que nós estamos tendo um problema seríssimo na produção, né? A produção desde 2014, janeiro de 2014, onde iniciou-se a questão da seca, né? Ela começou a ser demonstrada em janeiro de 2014 e acentuou-se em abril de 2014 e está se agravando a cada dia. Com pouca oferta e alto consumo, quem paga mais caro pelo produto é o consumidor. Ah, com certeza, né? Faltou a lei do mercado, é o capitalismo, né? Faltou produto, sobe preço, né? Isso é natural. E o preço do peixe subiu e vai subir mais ainda, que há uma tendência de escassez. Há uma tendência gigantesca na falta de peixe. O extrativismo não sustenta mais. Isso já vem demonstrando há mais de 30 anos que os estoques naturais que vêm do rio e do mar não conseguem abastecer a população. Hoje, 50% do que se consome no mundo já vem da criação. Só que a criação, exatamente nesse período, no último ano, nós passamos por um problema gravíssimo em função do gerenciamento das usinas hidrelétricas, onde se concentra a maior produção de tilápia. Houve uma redução do nível das usinas e afetou diretamente a produção de pescado. Então vai faltar peixe. No supermercado, o consumidor aproveita para comprar para não deixar faltar no cardápio o peixe na Sexta-feira Santa. O produtor rural de São Benedito das Areias, Sebastião Geraldo, preferiu o bacalhau. Essa daí é uma coisa que a gente já é uma tradição antiga, né? E a gente conserva ela sempre da mesma maneira. Tem que ter um bacalhauzinho para a gente comer. E não gostou muito do preço, que está salgado. O bacalhau já é salgado e o preço está salgado, mas a gente não olha muito por isso aí. É uma vez por ano. Dona Eliana Morim também deixa de comer carne vermelha e optou pelo peixe. Você está levando o bacalhau e também o filé de merluza. Filé de merluza. E o preço como é que está, Eliana? Tá bem caro. Tá muito caro mesmo, porque as coisas tudo aumentou, né? Não dá. Mas não pode ficar sem um peixe, tem que levar. A tradição de não comer carne vermelha é muito antiga e vem sendo mantida pelos cristãos. Padre Celso Abreu de Jesus, da paróquia Santa Luzia, explica que a igreja não diz para o católico não comer carne e que o peixe é o símbolo de Jesus Cristo. Porque o peixe é considerado uma carne mais frágil, branca, então mais simples. Então a carne do peixe tem uma liberação. Segundo, porque a palavra peixe, ictus em grego, simboliza Jesus Cristo. No começo da nossa igreja, quando ela era perseguida, quando um cristão encontrava o outro e não sabia se o outro era ou não cristão, então com uma varinha o outro fazia um arco no chão. Se o outro fosse cristão, ele completava o peixe. Então se abraçavam, se beijavam, se cumprimentavam, aquele também é cristão. Então, ictus em grego, que é um título dado a Jesus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Cada letra da palavra ictus, peixe em grego, é um título divino de Jesus. De acordo com ele, na Sexta-feira Santa, a igreja recomenda para os fiéis manter silêncio e jejum. E todas elas celebram o sacrifício de Jesus e veneram uma cruz em sinal de reconhecimento pelo ato do Salvador do mundo. Na Sexta-feira Santa é um dia de silêncio, de oração, também de penitência, de jejum, de abstinência, para reconhecer a salvação trazida em Jesus Cristo, né, trazida em Jesus. Jesus falou assim, quando o noivo for tirado, aí terá o sentido então o jejum, fazer o jejum. E nesse dia a igreja não tem o sacrifício do altar, né, o altar é desnudo, está desnudado na Sexta-feira Santa. Então nesse dia nós temos a escuta da palavra e comungamos o pão da Eucaristia consagrado nesta Quinta-feira Santa. Então o cristão, o católico, ele participa da Sexta-feira Santa contemplando a cruz, escutando a palavra, reconhecendo o amor de Deus, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Então a cruz é a medida do amor sem medida que Deus tem por nós. Por isso que às 3 da tarde, momento celebrativo por excelência, a igreja cai de joelhos, entra em silêncio e beija o lenho da cruz, reconhecendo o preço alto da salvação realizada em Cristo. Padre Celso destacou também a importância do cristão comemorar a Páscoa,
ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa cristã, a nossa festa da igreja, a maior festa. No entanto, quando você vai marcar o calendário cristão, marca-se a Páscoa, né? Primeira lua cheia e desse tempo agora, então é a Páscoa. De certa forma, a nossa Páscoa coincide com a Páscoa judaica, porque a morte e a ressurreição de Jesus aconteceu dentro da celebração das festas pascais judaicas. Para nós, cristãos católicos, a Páscoa é a ressurreição de Jesus, a vitória de Cristo sobre a morte, o pecado e o mal. Essa vitória dele alcançada na cruz é nossa também. Por isso que é um mistério, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, do pôr do sol do sábado e depois por 50 dias até Pentecostes, a igreja celebra com grande louvor, com aleluias, com palmas, com alegria, com exultação, com júbilo, a vitória de Cristo.